Olá, eu sou a Anastácia Fintes e vou ler um conto escrito por Flávia Medeiros. Benedito, o Duende do Natal. Quero-vos dizer que este conto passa-se numa floresta com vida e encanto. Então vamos lá. As árvores conversavam umas com as outras. Num tom profundo e sereno, as plantas dançavam embaladas pela brisa fresca. As flores soltavam atrevidas gargalhadas quando eram tocadas pelos raios de sol e a terra deixava-se tecer por uma imensa alfombra de musgo. Durante o dia, os pássaros entoavam cânticos como um coro numa majestosa catedral. Durante a noite, os pirilampos moviam-se alegremente, estrelando a escuridão. Nesta floresta, eu disse-vos que ela era mágica. Nesta floresta, de século a século, uma árvore geme, contorce na alvorada por causa da fenda que se abre e se molda ao que sai do seu tronco. Um ser pequeno, com corpo de galhos e veias de trepadeiras. E levando-se sobre os pés e as pernas recém-nascidas, desajeitadamente caminha. O vermelho e branco fez-lhe parar. Oh, és tão bonito! E tu és raro. Porquê? Porque eu sou um cogumelo. Muitos encontrarás aqui. Tu és um doente. Só vivendo tantos anos quanto que viverás, poderei ver outros como tu. Qual é o teu nome? Eu sou, chama-me Cogumelo. E eu, como te devo chamar? Não sei. Não perguntaste quando nasceste? Não. Os dois seguiram o rastro que a caminhada do doente deixou no musgo para chegarem à árvore-mãe. Mãe, filho, qual é o meu nome? Benedito. Segue a tua vida e cumpre o teu destino. O diálogo ficou por ali. Os seres da floresta não necessitam de longas conversas para se entreterem, porque vivem interligados por um fio invisível pelo qual todos comunicam em silêncio. Se tu te deitares ao chão de qualquer floresta e nele te deixares ficar tranquilamente, também poderás ser envolvido por ele e ouvir o que murmuram. Entre sóis e luas, o Benedito e o Cogumelo passearam em círculos, até que, a seu tempo, despediram-se e o doente seguiu sozinho para norte. Um prado rodeava a floresta. Foi a ele que o Benedito chegou. Procurando conhecer o desconhecido, rastejou por entre a relva na direção das estrelas. Mas não das estrelas que estavam no céu, não das estrelas que iluminavam a floresta. Sim, das estrelas que estavam aglomeradas para além do prado. À medida que se aproximava, aqueles astros mostravam-se suspensos e na orla deles escondeu-se e observou. Gigantes andavam de um lado para o outro numa agitação sorridente. O cheiro a alfarroba pairava no ar. Os sinos tocavam alegres melodias e arranjos verdes e vermelhos adornavam janelas, portas e varandas. O Benedito, deslumbrado, deixou-se ficar a olhar, confortavelmente sentado, suportando a sua pequena cabeça com o braço. De repente, ouviu algo assustador atrás de si. Virou-se rapidamente e deparou-se com um monstro horrível. Que boca enorme! Que dentes afiados! Que nariz úmido! Que olhos tão escuros! Que corpo tão sujo de lama! O Benedito estremeceu, invadido pelo medo. O que certamente não aconteceria se fôssemos nós a ver um cãozinho brincalhão a surgir nas nossas costas. O pânico levou o Benedito a uma correria até o largo da aldeia. Não pode ser, estarei a ter visões.
Sempre ouvi falar em doentes, mas pensei que só existiam nos contos e lendas. O Benedito não sabia o que fazer, nem para onde correr. Por isso, deixou-se cair no tronco, segurando com os braços as pernas contra o tronco. A senhora, de rosto simpático e corpo avultado, ficou comovida com o estado em que se encontrava o Benedito. Para o confortar, enovelou e o doente no seu chale e carregou até à sua casa. Assim que a senhora fechou a porta, bolinhas de gelo começaram a cair do céu, fazendo com que a casa dela se tornasse um xilofone gigante, composto pelo barro das telhas, pelo vidro das janelas e pela madeira da porta. Contente com o que estava a ouvir, no mesmo instante, voltou a sair e rodopiou na entrada da casa, deixando a espessa saia de lã mostrar as suas coxas fofas. Retirou o Benedito do novelo e sentou na janela em cima daquilo que lhe pareceu uma montanha gigante, branca e fria. És ainda mais encantador do que o doente que imaginei nas histórias que li. Quem me dera poder saber o teu nome? Eu chamo-me Benedito. Oh, tu falas? Sim. Benedito, sabes em que te sentei? Não. Olha, granizo. O frio do inverno também festeja o Natal, transformando a chuva em gelo. O Benedito levantou as suas mãos da raiz, colocou a língua de fora e esperou que aquele branco translúcido lhe refrescasse o corpo. A senhora ficou maravilhada ao ver que o seu novo amigo apreciava tanto o granizo, tanto quanto ela. Para nenhum dos dois adoecer, regressaram para o calor da casa. Como já era muito tarde, prepararam-se para dormir no aconchego dos cobertores. O Benedito, embora tivesse deitado ao lado da almofada da senhora, não iria adormecer. Levantou-se de mansinho e aproveitou o silêncio da noite para explorar as restantes repartições daquele lar. A verdade é que não percebeu o que era a cozinha, muito menos entendeu para que servia a casa de banho. Os doentes são como as árvores. Alimentam-se de água, respiram a luz do sol e crescem a transformar o dióxido de carbono em oxigênio. Por entre corredores e quartos, o Benedito chegou ao coração da casa, a sala. Os estalidos vindos da lareira chamaram-no para perto do fogo que esgotava a lenha que queimava. Ao se aproximar deste novo fenómeno, algo o fez ficar petrificado. Colocada ao lado da lareira, equilibrada por um suporte de ferro, sufocada por luzes, fitas, laços, bolas coloridas, bonecos e coroada por um anjo de cetim. Estava morta uma árvore-mãe. O Benedito, com a visão turva de lágrimas, correu para o tronco e tentou unir-se a ela, mas não havia fio invisível. Nem era possível a ver. A árvore tinha sido cruelmente separada das suas raízes e retirada involuntariamente da floresta à qual pertencia. O choro sofrido do Benedito despertou o anjo do sono profundo em que dormem os enfeites de Natal. Lágrimas verdadeiras, cheias de razão. Anjo, o que levou aquela boa senhora a fazer isto? Nesta época, todos ignoram que as árvores são seres vivos e que precisam delas vivas para o próprio bem de quem as corta. Não compreendo. Há muita coisa que não vais compreender se ficares muito tempo entre os humanos. Sabes, anjo, eu nasci de uma árvore-mãe, tal como esta. A casa das pessoas em todos os natais são mausoléus de árvores-mães. Quantos doentes não tiveram a oportunidade de poderem vir ao mundo por causa disto? Nem queiras contar.
Revoltado, o Benedito abandonou a sala, atravessou a abertura do correio e vagueou de casa em casa, constatando o que o anjo lhe dissera. Numa das casas, a alegria familiar enfeitava uma árvore-mãe, acabada de ser deixada naquela morada. O sentimento que invadiu o Benedito foi aterrador, uma dor muito superior ao que o seu corpo poderia suportar. Desesperado, fez um buraco no jardim e nele se enroscou. Queria mais do que tudo que a imagem que estava registada na sua memória fosse o mal entendido dos seus olhos. No romper da alvorada, quando todos dormiam, entrou na casa. Os seus olhos não o tinham enganado. Arrastou os pés até à pirâmide de luzes intermitentes e por baixo desta pirâmide estava uma árvore. A sua árvore-mãe. Naquele momento, um tamanho pesar abriu-lhe uma fenda no coração. Ali ficou, durante horas, frente a frente à sua mãe, como um boneco inanimado. Absorvido na sua mágoa, não reparou que a agitação matinal estava a começar. Quando se apercebeu, já estava nas mãos de uma criança a chamar pelos pais e irmãos para ver o que estava junto às restantes prendas. Quando uma menina lhe içou pelos braços, o Benedito não reagiu. Manteve-se ao sabor dos movimentos, provocados pelo toque de todos, como se as suas trepadeiras fossem feitas de pano e o seu corpo de papel. À primeira oportunidade, o Benedito saiu do conjunto de bibelôs onde o tinham colocado e saiu daquele mausoléu. Deambulou pela aldeia. Das janelas transbordavam risos e gargalhadas. O Benedito não podia, não conseguia, não queria comungar da mesma alegria. Os dias foram passando e levando consigo aquele cântico que emanava em toda a aldeia. A chuva, o vento, o granizo deram lugar ao voo das andorinhas. O voo das andorinhas deu lugar ao sol abrasador. O sol abrasador deu lugar ao cair das folhas. E, novamente, o cair das folhas deu lugar à chuva, ao vento e ao granizo. O Benedito parou o seu deambular. Estava na altura de fazer o que estivesse ao seu alcance. Não poderia permitir que o cenário que se presenciou no Natal se voltasse a repetir. Num vai-vém entre floresta e aldeia, o Benedito, abstraído do que o rodeava, tropeçou, seguindo-se um grande trambolhão que o levou a sua cabeça a bater fortemente contra uma pedra. Depois disto, a dimensão em que foi parar era outra, completamente distinta da que já conhecia. Nela não havia tempo, apenas pensamento. O pensamento era o momento. Nesta dimensão, tudo era possível, até mesmo o mais estrambólico que se possa imaginar. Os duendes nunca se predispõem a fechar os olhos e a se deixarem levar pelo sono. Não sentem este chamamento. Por este motivo, o sono de Benedito foi imposto pelo impacto e assim teve a oportunidade de sonhar. Quando acordou, apesar do acidente lhe ter estragado algumas folhas na cabeça, ficou satisfeito. Aquela dimensão acabara de lhe apresentar a solução perfeita para o problema que há muito o consumia. Era quase Natal. Todos se preparavam mais uma vez para a maior noite do ano. No 1º de dezembro, o Benedito iniciou o seu plano. Na imensidão da noite, passou pelos ninhos de todas as crianças e soprou-lhes já ao ouvido um convite. Não tardou para que se vissem pijamas, robes e pantufas a andarem por todas as ruas, seguindo o Benedito em direção à floresta. Quando todos se encontraram no cume verdejante, depararam-se com cestas cheias de enfeites de Natal.
destinadas a cada menino e a cada menina. O Benedito começou a cantar. Ao som daquela mágica voz, a mais pura alegria do Natal decorou todas as árvores-mães que ali existiam. Está a ficar tão bonito, Benedito, mas estas árvores não têm luzes. Como uma cerimónia final, os pirilampos pararam o seu volteio constante e pousaram nos galhos das árvores. Foi um momento inesquecível para todos os presentes. Todas as árvores-mãe da floresta eram agora árvores de Natal, vivas. Na manhã seguinte, por estarem a despertar na sua cama, sem se recordarem do caminho de ida para a floresta ou de volta para as suas casas, nenhuma criança tinha a certeza se tudo o que tinha acontecido seria realidade ou um sonho maravilhoso que queriam partilhar com todos. No entendimento dos crescidos, era impossível que todas as crianças terem, na mesma noite, o mesmo sonho. Por isso, quiseram ver com os seus próprios olhos se de fato a floresta estava enfeitada ou não. Quando lá chegaram, estava tudo como sempre. Movidos pelo sonho e pela vontade das crianças, todas as famílias concordaram em enfeitar na floresta a sua árvore de Natal. O sonho tornou-se realidade. Na noite de Natal, todos se prepararam para a maior consoada de sempre. Uma constelação de pessoas caminhava para a floresta. Uns transportavam nos braços trouxas quentes que emanavam deliciosos aromas. Outros carregavam pratos e copos, almofadas e cobertores. As crianças traziam as suas prendas amontoadas contra os seus pequenos copos. A paz, a harmonia e a alegria que se viveu foi verdadeiramente apreciada por todos. Depois deste Natal, o doente continua a sua tarefa, mas em vez de visitar apenas os meninos e as meninas daquela aldeia, visita todas as crianças do mundo. O Benedito, no primeiro dia de todos os meses de dezembro, faz-nos sonhar com o Natal magicamente melhor. Psst, tu aí, sim, tu aí. Deixa que o Benedito sussurre ao teu ouvido e segue-o.